Bem-vindos ao Freudcast, uma iniciativa aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Hoje vamos mergulhar num pensador que, dispensa apresentações, mas sempre rende discussão. Sigmund Freud. Olá, um prazer estar aqui. Temos aqui uns materiais, uma introdução à obra dele e uma análise bem focada num texto específico, denso mesmo, e revolucionário, além do princípio de prazer. Isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar por que Freud continua tão relevante, sabe? E explorar justamente uma das ideias dele que, olha, foi bem radical. Super radical. Ok, vamos lá. Freud, ele não foi só o pai da psicanálise. Ele meio que reinventou nossa forma de olhar para a mente humana. Deu um lugar central para o inconsciente, para a sexualidade. Exato. E isso, claro, chocou muito a época. Gerou muita resistência ao pensamento mais racionalista. Totalmente. E é interessante lembrar a formação dele, né? Neurologista. Ele se deparou com a histeria, aqueles sintomas físicos que não tinham causa orgânica, assim, visível. Que muitos médicos simplesmente ignoravam, né? Exato, mas ele não. Ele foi buscar as raízes psíquicas mesmo, do sofrimento. Tentou hipnose no começo, mas depois desenvolveu a própria psicanálise. E a parceria com o Breuer já apontava para onde ele iria, né? Sim, sim. Em Estudos sobre a Histeria, de 1895, já dá para ver o caminho do Freud, sabe? A importância da sexualidade nas neuroses. Algo que o Breuer ficou meio hesitante em aceitar. Ah, entendi. E daí vieram os textos que viraram marcos, né? Com certeza. A interpretação dos sonhos de 1900, que ele queria que marcasse o século XX, né? Fundamental para mapear o inconsciente. E depois, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905. Isso, ali ele consolidou mesmo as ideias sobre o papel central da sexualidade já mais independente do Breuer. Foi preparando o terreno, assim, para... Para a metapsicologia. Exatamente. Uma série de artigos que ele escreveu durante a Primeira Guerra Mundial. Ali ele foi a fundo nos conceitos teóricos. Pulsões, recalque, o inconsciente. E a primeira teoria pulsional dele dividia, pulsões de autoconservação do eu e as sexuais, voltadas para o objeto. Mas é aí que a coisa fica, mais complexa, eu diria. Em 1920, ele publica Além do Princípio de Prazer. Parece que a guerra teve um impacto forte nele, né? Um impacto imenso. As neuroses de guerra, o sofrimento que ele viu, tudo isso o confrontou. E esse texto, Além do Princípio de Prazer, é difícil até hoje para muita gente. Por quê? O que ele observou de tão diferente? O ponto-chave é a tal da compulsão à repetição. Ele começou a notar, na clínica principalmente, mas também em sonhos de quem viveu traumas. E até naquela brincadeira do neto dele, o famoso Fort-da. Ah, a do carretel. Essa mesma. Ele percebeu que as pessoas repetiam experiências dolorosas, sabe? Desprazerosas do passado, que não traziam nenhuma satisfação óbvia, pelo contrário. Mas isso vai contra a ideia de buscar o prazer, né? O princípio de prazer. Exatamente. Parecia ir além do princípio de prazer, que, teoricamente buscaria só satisfação e evitar o desprazer. Essa repetição do ruim intrigou ele profundamente. Tá, e o que isso significava para ele? Qual a explicação? Aí vem a parte mais especulativa e talvez a mais radical mesmo. Ele postula a existência de uma pulsão de morte, Todestrieb. Pulsão de morte, soa pesado? A ideia é que haveria uma tendência primordial, assim, inerente a tudo que é vivo, de retornar a um estado anterior. Um estado inanimado, inorgânico. Uma força silenciosa que age no psiquismo buscando a dissolução, o desligamento. E essa força estaria em oposição aqui. As pulsões de vida, que ele chamou de eros, essas buscam unir, conservar, criar complexidade, manter a vida. Então ele propõe esse dualismo fundamental, vida versus morte, eros versus, Thanatos, embora ele não use tanto esse termo diretamente. Uau!
Isso mudou tudo na teoria dele, imagino. Mudou completamente. Levou a segunda teoria pulsional, essa de vida versus morte, e também a segunda tópica, a segunda teoria do aparelho psíquico, o eu, o isso, id e o supereu. Ele detalha isso logo depois, em O Eu e o Id, de 1923. Fascinante. Mas ele tinha certeza disso? É crucial notar isso. Ele apresenta a pulsão de morte com muita cautela. Ele chama de especulação, de um conceito aberto, quase como um convite para pensar junto, sabe? Não é um dogma fechado. O próprio jeito que o texto é escrito, meio hesitante, exploratório, reflete o quanto a ideia era nova e difícil até para ele. Entendi. Uma especulação que deu o que falar, então. E como? Mesmo sendo controversa, essa ideia foi incrivelmente fértil na psicanálise que veio depois. Melanie Klein, Lacan, muitos outros autores pegaram essa ideia e reinterpretaram, retrabalharam, mostrando a força do pensamento freudiano mesmo quando ele se aventura por terrenos mais sombrios, digamos. É um pensamento que continua vivo, né? Visto como um texto limite, não só por trazer um conceito novo, mas por mostrar o método psicanalítico em ação, né? Teorizando a partir da clínica, mas também super influenciado pelo contexto cultural traumático da Primeira Guerra. É um trabalho sobre a tentativa de elaborar psiquicamente o excesso, a destruição, o trauma. Então, para a gente amarrar aqui, resumindo o que esses materiais apontam. Nesse texto, além do princípio de prazer, Freud ousa ir contra as próprias teorias. Ele introduz essa ideia complexa de que, junto com Eros, a pulsão de vida, existe em nós uma outra força, mais silenciosa, que busca o retorno ao inorgânico, a pulsão de morte. Exato. Uma tensão fundamental. E fica a reflexão, né? Como será que essa tensão básica entre as forças que constroem, que ligam Eros, e essas forças que desligam, que dissolvem, Thanatos, como isso ressoa hoje? Nos dilemas que a gente enfrenta, tanto individualmente quanto como sociedade. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. Uma análise profunda. Esse foi o Freudcast, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado e até a próxima.